Irai-vos e não pequeis. Você entendeu errado esse versículo. Tudo bem com vocês? Shalom, meu nome é Alberto Yaakov, todos sejam bem-vindos em nosso canal. Eu quero explicar para vocês esse versículo que se encontra no livro aos Efésios e em Sefer Tehillim, Salmos 4, número 4. O que significa esse versículo? Irai-vos e não pequeis. Tem muita gente que leva esse versículo aqui ao pé da letra. Então quer dizer que eu posso irar, eu posso ficar com raiva, eu posso ficar nervoso. Irar, posso me irar, posso inflamar a minha raiva contra outra pessoa? Não é isso que esse versículo quer dizer. Quero explicar para vocês esse versículo dentro dos originais hebraico e nas lentes límpidas da cultura judaica. Então, vamos primeiro ler Salmo de número 4. Salmo 4, na verdade é o número 4. Salmo 4, número 4, porque Salmo não tem versículos. Ou Sefer Tehillim, que é o livro, é o inário de Israel, que fala sobre o começo Mizmor le Davi, ou seja, Cântico de Davi. Mizmor le Davi. Os nossos sábios dizem que toda vez que aparece assim, Cântico de Davi, que significa Mizmor le Davi, era porque Davi ele estava inspirado, a Shekhinah, a presença de Deus, pairava sobre Davi de Emelech, sobre o rei Davi, e ele começava a escrever os salmos. Então esse salmo aqui é um salmo inspirado, que inclusive a temática fala sobre a bitachon em Hashem, ou seja, a confiança em Deus na angústia. Olha, irai-vos e não pequeis. Você vai entender esse versículo e você vai entender qual tipo de raiva que esse versículo ou número está se referindo. Salmo 4, número 4 diz assim: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Bom, no Targum, que é a língua, no Targum no aramaico, o Targum de Sefer Tehillim, Targum de aramaico de Sefer Tehillim, diz: Higizur ve'tet retaur inhu vir vaver renar mishkav chem vedomuk selah. Olha o que diz no original hebraico, no Targum, melhor dizendo, no aramaico: trema por ele e não peques. Faça sua petição com a sua boca e seu pedido em seu coração, em sua kavaná. Faça tefilot, ou seja, ore em suas camas e lembre-se dos dias da morte para sempre. Olha a diferença do salmo que eu li aqui, que está na Bíblia, para o Targum, que é o original hebraico, que diz irai-vos e não pequeis. Na verdade, esse salmo tem várias vertentes, esse salmo tem várias facetas, até porque a Torá ela tem mais de 70 facetas de revelações e 4 níveis de interpretações. Primeira coisa, Mizmor le Davi. O que significa Mizmor le Davi? Mizmor significa poda, ou seja, cortar galhos secos ou galhos nocivos. Quando você quer que uma árvore dá fruto, quando você quer que um pé de manga cresça, o que você vai fazer? Você vai podar, tirar aqueles galhos nocivos daquela árvore, para que na próxima estação aquela árvore ela venha dar frutos. O próprio Jesus falou isso em uma de suas parábolas, e Yeshua falou sobre frutos em uma de suas parábolas. Ou seja, Mizmor le Davi significa poda. Então, quando você ora, quando você busca a Deus, você está cortando galhos nocivos em áreas da sua vida que impede de você crescer. Então, um dos significados de cânticos de Davi é Mizmor, que significa poda.
vamos aqui falar um pouco sobre isso. Os nossos sábios dizem que os salmos eram chamados de Zemirot, da raiz Mizanmer, que assim como está escrito, podará os sarmentos com a Masmerot. Ou seja, foice, foi o que eu acabei de dizer aqui, podar uma árvore. Como diz o profeta Yeshayahu, o Hanavi Yeshayahu, em 18:5, isso significa que foram aqueles Zemirot, ou seja, aqueles salmos que dispensaram e cortaram o mal daqueles lugares terríveis, querendo dizer os salmos, ou seja, cortaram as legiões e hordas. Ou seja, quando você ler um salmo, quando você ora, quando você busca a Deus, quando você faz tefilá, oração, você está cortando essas legiões ou essas hordas espirituais, esses galhos nocivos que impedem o seu crescimento. Então, esse é o primeiro significado de Cânticos de Davi, que significa Mizimor, que significa cântico. Agora, vamos aqui para o significado original dessa palavra, irai-vos e não pequeis. Vamos aqui ler a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 25. Paulo fala assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros de uns aos outros. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo vai citar o Salmo 4. Irai-vos e não pequeis. Paulo aqui está citando Sefer Tehilim, Salmos de número 4. Agora, o que significa essa palavra? Irai-vos e não pequeis. Existem dois significados para essa palavra. A primeira, ou o primeiro significado para essa palavra é temam a Deus, ou tremam a Deus e não pequem. Ou seja, sua explicação é tremer e temer, ficar preocupado com o seu pecado e não pecar novamente. Essa é a primeira explicação do significado irai-vos e não pequeis. Agora, indo para um lado assim mais profundo, o significado irai-vos e não pequeis, ou seja, irai-vos, tenham raiva, mas não pequem. Os nossos sábios aqui está querendo dizer o seguinte, olha, ou seja, você deve se enfurecer-se contra a sua alma animal, que é o seu impulso maligno, com tempestuosa indignação em sua mente, dizendo-lhe: você é verdadeiramente um mau e perverso e abominável, repugante e vergonhoso. Ou seja, esse salmo está dizendo o seguinte, que nós temos que nos irar contra nós mesmos, contra o nosso animal interior, que quer todo dia nos fazer pecar contra Deus, errar contra Deus. Não é você se irar contra o seu irmão, não é você se irar contra o seu próximo, não é você se irar contra a situação atual em que vivemos mundialmente falando. É nós irarmos contra o nosso animal interior que quer nos fazer pecar toda hora, blasfemar, que quer nos levar ao adultério, à fornicação, prostituição. Então, Davi de Meller está dizendo o seguinte: irai-vos contra a sua alma animal, contra o seu eu interior. Tenha raiva. Quando você fazer alguma coisa errada, eu não vou mais fazer isso. É isso que esse salmo quer dizer: irai-vos e não pequeis. Ou seja, lute com a sua alma animal que quer fazer você pecar todos os dias, para que você não venha pecar mais. Isso que significa irai-vos contra os pecados, contra os erros que a pessoa comete diariamente. Se ire contra esse erro e não peque mais. É isso que esse salmo
quer dizer. Se você gostou desse vídeo, peço para você deixar o teu like, deixar o teu gostei, e brevemente estarei trazendo mais assuntos como esse, temáticas como essas, importantíssimas. Então, você hoje aprendeu que irai-vos e não pequeis não significa que você irá contra o seu próximo, é você irá contra você mesmo, para que você não venha pecar. Quebrando, né, um dogma, um achismo, né, um sofisma. O que é um sofisma? Um sofisma é uma mentira que, de tanto ser pregada, ela acaba se tornando verdade, só que não é verdade. Então, irai-vos e não pequeis significa tenha ira de você mesmo, contra a sua alma animal, contra o seu eu interior, para que você não venha pecar mais contra Deus. Então é sobre isso, que Deus abençoe todos vocês.